E estamos no inverno de 2022 aqui no Brasil, porém a previsão é de muito calor para esta semana. Como assim? Calor no inverno? Isso mesmo, e já tivemos o mês de maio como um dos mais frios da história, com direito a um terrível ciclone no sul do Brasil, sem contar as ondas de calor sem precedentes nos Estados Unidos. Esses fenômenos da natureza são resultado das mudanças climáticas? O que está acontecendo com o nosso planeta? Será que a Terra está respondendo à ação humana? É sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós trazemos vídeos sobre fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Vamos falar mais uma vez sobre o tema mudanças climáticas. Lá vem polêmica, não é mesmo? Porém, eu acho muito saudável conversar sobre esse tema e ouvir a opinião de cada um de vocês inscritos que acompanham este canal. Esse é um assunto bem polêmico e sempre que eu abordo ele aqui, gera muito debate nos comentários. Vale lembrar que você não precisa concordar com a narrativa apresentada aqui, pois todos têm liberdade de acreditar no que quiser e todos têm o direito de se expressar, mas sempre com respeito, é claro. Vamos ao assunto do vídeo então? Vamos começar analisando a previsão do tempo para essa semana. A previsão é de calor em praticamente todo o território brasileiro. Sim, calor em pleno inverno. Sem contar que tivemos uma onda de frio histórica no mês de maio, com direito ao ciclone Iaquecã, que assustou os moradores da região sul do Brasil. O frio atípico para o mês de maio e que fez gelar principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil, trouxe mínimas de temperaturas históricas para o país. Um dos motivos para tanto frio e vento ainda no outono foi a passagem da tempestade Iaquecã, que inicialmente era um ciclone. Tivemos o dia mais frio da história no Distrito Federal. Outros recordes de frio foram registrados também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Ao menos 6 cidades de Santa Catarina registraram neve: Lages, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema e Rio Rufino. A neve também foi vista em 2 cidades do Rio Grande do Sul, São José dos Ausentes e Cambará do Sul, e temos previsão para outras ondas de frio como esta neste ano de 2022. A lista é extensa e eu poderia ficar várias horas relatando tudo o que vem ocorrendo no clima do planeta. Podemos destacar também a onda de calor sem precedentes nos Estados Unidos neste ano de 2022. Nos Estados Unidos, uma onda de calor elevou os termômetros em diversas cidades do país. No final do mês passado, segundo a agência de notícias Associated Press, pelo menos 15 estados americanos marcaram temperaturas acima de 37 graus Celsius. Las Vegas teve uma temperatura recorde de 43 graus para a época do ano, igualando o recorde de 1956. Em várias áreas do interior da Califórnia, as temperaturas passaram dos 40 graus, com um recorde de 50 graus no chamado Vale da Morte, área de deserto no leste do estado. Além disso, desde o último dia 15 de junho, pelo menos 113 estações climatológicas automatizadas espalhadas pelo país registraram temperaturas recordes. De acordo com o Serviço Nacional de Climatologia, mais de 30 milhões de americanos ficaram sob algum tipo de alerta de calor nos últimos dias. O calor excessivo causa mais mortes relacionadas ao clima nos Estados Unidos do que furacões, inundações e tornados juntos. Em todo o país, as ondas de calor contribuem para cerca de 1.500 mortes anualmente e alguns especialistas estimam que cerca de metade dessas fatalidades ocorrem justamente com pessoas em situação de rua. Cientistas também afirmam que essa quentura, esse aumento de temperatura precoce, tem todas as características das mudanças climáticas
climáticas, e não é só nos Estados Unidos. Como já vimos em outros vídeos aqui no canal, a Europa e a Ásia também vêm enfrentando ondas de calor semelhantes. Assim, não são fatos isolados. O efeito estufa é um mecanismo que ocorre com a ação de gases que retêm calor na atmosfera do planeta, enquanto o aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta por causa da emissão desenfreada desses gases. Entre os gases do efeito estufa, capazes de absorver radiação solar e aprisionar calor na atmosfera, estão o metano, óxido nitroso, clorofluorcarbonos, ozônio, vapor d'água e principalmente dióxido de carbono, o famoso CO2. Apesar de ter relação com as mudanças climáticas, o efeito estufa é um mecanismo que mantém a temperatura do planeta agradável e em condições ideais para a existência de vida. Ao contrário do que ocorre na Terra, Vênus tem um efeito estufa mais forte do sistema solar. O planeta é parecido com a Terra em termos de tamanho e massa, mas a temperatura na superfície chega a 484 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. A atmosfera de Vênus é composta basicamente por dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa. Por sua vez, o aquecimento global é o resultado do acúmulo excessivo de gases do efeito estufa na atmosfera. Atividades industriais que dependem da queima de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, passaram a emitir substâncias poluentes de forma excessiva. Antes da industrialização da economia, não havia um impacto tão intenso causado pela espécie humana, com o desenvolvimento de tecnologias como automóveis, aviões e indústrias. Houve um desequilíbrio entre as emissões geradas pelas sociedades e a capacidade que os ecossistemas têm de absorver essas substâncias. Todos os dias, a radiação do Sol alcança a atmosfera da Terra e parte da energia é refletida de volta para o espaço, enquanto outra é absorvida pelo solo e pelos oceanos, aquecendo o planeta. O calor é irradiado e segue o caminho de volta para o espaço. Parte deste calor é aprisionado pelos gases na atmosfera, o que deixa a temperatura no ponto ideal para a existência das espécies. Por mais que o efeito seja natural e essencial, a emissão desenfreada desses gases eleva a temperatura do planeta e causa o aquecimento global. Desde meados do século XX, dados são coletados sobre fenômenos do tempo, como temperatura, precipitação e tempestades, e a interferência das mudanças no clima, como as correntes oceânicas e a composição química da atmosfera. Depois da industrialização da sociedade, fábricas e empresas, em geral, emitiram gases de efeito estufa de forma desregrada. Além disso, a demanda intensiva por recursos naturais sobrecarregou o planeta, com centenas de milhares de pessoas usando carros para se locomover e com necessidades básicas de alimentação, energia e outras demandas. Com base nos dados sobre o período pré-industrial, estima-se que as atividades humanas foram responsáveis por aumentar a temperatura média global entre 0,8 graus e 1,2 graus, conclusão respaldada pelo Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, o IPCC, órgão das Nações Unidas. Frear o aquecimento global é o grande desafio de nosso tempo e o objetivo é limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus até o ano de 2100, a fim de se evitar os piores impactos climáticos. Isso exigirá mudanças sem precedentes em todas as economias, setores e regiões geográficas. Secas, enchentes, incêndios florestais e furacões destrutivos estão em ascensão pelo globo e deixam um rastro negativo de perdas humanas e econômicas. Em 2020, o Fórum Econômico Mundial apontou pela primeira vez as mudanças climáticas como o principal risco global no longo prazo e a degradação ambiental
mundial aparece como uma ameaça existencial para a humanidade. O planeta vem ficando mais quente a cada ano a partir da ação humana. Intensificados nas últimas décadas, a queima de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão e o desmatamento ampliam a quantidade na atmosfera de gases causadores do chamado efeito estufa. Esses gases dificultam a dispersão do calor dos raios solares que atingem o planeta, o que tende a aumentar a temperatura no globo como um todo. Temperaturas mais altas, por sua vez, aceleram a evaporação da água, o que facilita a ocorrência de temporais. Ao longo do ano, massas de ar circulam em sentido horário entre duas regiões. O sul do Brasil envia à Antártida massas de ar quente e recebe dela massas de ar frio. A velocidade dessa circulação se acelera conforme a mudança climática eleva a temperatura no Brasil no inverno, época do ano em que a Antártida está bem gelada por não receber qualquer insolação. Além disso, o calor acima do habitual no sul do Brasil perturba o sistema de trocas, induzindo o ar quente a entrar na Antártida e abrindo caminho para a chegada do ar frio. Então, esse calor neste inverno de 2022 contribui para esse desequilíbrio climático. Então, nós temos calor agora, mas provavelmente até o final do mês teremos ondas de frio. Então, veja só como a ação humana impacta diretamente no clima do país. Assim, podemos concluir que todos os fenômenos climáticos presenciados mundialmente nos últimos dias, neste ano de 2022, estão sim ligados às mudanças climáticas causadas pela ação humana, e nós precisamos contribuir para que o nosso planeta não entre em colapso climático nos próximos anos. É necessária uma ação urgente, conjunta, diante de tal situação alarmante, a fim de evitar as terríveis consequências que virão nos próximos anos. É necessário criar mecanismos que protejam o nosso planeta. Você tem feito a sua parte? Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que a ação humana tem causado essas mudanças climáticas ou não? Não existe essa história de mudança climática e isso faz parte de uma agenda globalista. A sua opinião é sempre muito importante. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te convidar a assistir aos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, caso você não tenha assistido ainda. São temas bem interessantes. Teve vídeos sobre a possibilidade de um tsunami ocorrer no nordeste do Brasil. Teve outro vídeo falando sobre a possibilidade de um supervulcão em São Paulo. E no vídeo de ontem eu falei sobre a anomalia no campo magnético da Terra que está sobre o Brasil. Então corre e maratona esses vídeos para eles ficarem bem legais. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu!